Então, gente, obrigado por terem vindo. Quem vai falar hoje vai ser a Miriam. Ela vai apresentar, um segundinho só, que eu tô com o negócio aberto aqui, não estou mais. Agora aqui. Os eixos do conceito de ideologia. Miriam, você pode se apresentar se quiser para o pessoal, falar um pouco de você, da sua pesquisa e tal. E é isso, obrigado a todo mundo. Vou passar a palavra para a Miriam. Oi, todo mundo, obrigada pela oportunidade. Todo mundo que também está organizando, né? Eu acho muito importante isso ser feito, porque a verdade é porque aí eu posso assistir as pessoas falando de pijama, na minha cama, entendeu? E sempre é melhor desse jeito, comendo brigadeiro. E então por isso que eu acho que eu devia continuar esse modelo, inclusive, assim, as pessoas deviam só fazer desse jeito, entendeu? Porque aí eu não tenho que pegar transporte, então é sempre melhor. Meu nome é Miriam, eu estou terminando meu doutorado em filosofia na PUC e eu estudo idealismo alemão. O que eu vou apresentar hoje, na verdade, é uma espécie de desdobramento do que eu estudo, muito sai um pouco do escopo do que eu estudo, mas tem alguma relação e eu vou explicar por quê. Bem, quando a coisa que mais me consumiu, assim, o maior problema que eu tentei pesquisar durante a minha tese, durante meu doutorado, foi um problema basicamente epistemológico, porque eu me perguntava claramente como era possível ter esse conhecimento das coisas, então claramente tem ali um início kantiano, né, um projeto kantiano no horizonte da minha pesquisa, e aí por isso que ele se torna epistemológico, né? E começa, claro, com a ideia da Revolução Copernicana, que vai prover justamente as bases e os pressupostos para o conhecimento pelo lado do sujeito. Então, as pessoas de filosofia têm mais domínio sobre isso, mas o que está em jogo ali, principalmente já no Kant, na crítica da razão pura, é revogar um sentido de conhecimento objetivo mais realista, onde você tem conhecimento das coisas de uma forma mais direta ou imediata, ou seja, você tem as coisas, você conhece as coisas e ponto final. E o que o Kant vai operar ali, e esse é todo o início da arquitetura da crítica da razão pura, é pensar, ao contrário, como o sujeito vai ser determinante nessa relação, na medida em que vai ser o sujeito que vai conseguir ordenar os eventos da realidade, vai conseguir dar significação para esses eventos e, portanto, você tem esse sentido de revolução, que é, ao invés de um eu que pensa as coisas, ao contrário, é que vão se conformar pelo próprio eu. E aí tem todo um problema de como, portanto, você tem as faculdades ali do sujeito transcendental tendo funções específicas nessa determinação objetiva. Então, uma das coisas que realmente me deixou, que realmente foi importante para mim e que tem um reflexo ali na minha tese, que eu acabei de escrever, graças a Deus, é o fato de que para você supor ali um projeto de conhecimento e dar toda uma análise de quais são as condições prévias para esse conhecimento acontecer, partindo, portanto, da ideia de que essas condições prévias estão dentro do sujeito, a primeira coisa que a gente pensa o sujeito consegue conhecer as coisas através de fenômenos e não coisa em si, beleza. Mas, então, isso significa que para você ter esse problema epistemológico que é básico no Kant, você primeiro precisa entender o que são as coisas, né? Se eu tento conhecer alguma coisa, porém, eu preciso ter determinado previamente, numa categoria de pressuposto, ou seja, uma pressuposição, o que são essas coisas. E é isso que a Revolução Copernicana também faz. Ela não só dá os moldes do conhecimento, mas também ela procura pensar em como
ressignificar o que é esse objeto, pensar, então, o que é a instância objetiva que se pretende conhecer. E aí, nessa medida, você já tem uma segunda preocupação que não é mais epistemológica, ela precisa ser ontológica. Então, é a partir desses dois lugares, assim, dessas duas áreas, que é a epistemologia e a ontologia, e o suposto encontro que elas vão ter, que eu tento analisar ali o idealismo lidando com essas questões. Então, vai ser o Fichte, o Schelling e o Hegel. E como eles vão encarar isso de uma forma diferente. E aí eu estava pensando sobre isso, pensando, então, quais são as implicações do que eu busquei analisar ali na minha tese. E comecei a pensar também que esse problema, que é o problema fundamental de como a gente vai conhecer as coisas, ele abre espaço para um segundo problema, que é como que a gente pode pensar o que a gente pensa. Então, o que nos determina a pensar o que a gente pensa e considerar as coisas do modo que a gente considera. Se a gente pega todo esse problema que é epistemológico por natureza e estabelece que existe uma função do sujeito na própria constituição da realidade, que é o pressuposto ali do Kant, então abre espaço para se pensar em como a consciência qual vai ser o papel e qual vai ser o lugar da consciência. E no momento que o Kant sugere isso vai ser mais abordado no idealismo alemão, principalmente com Hegel, pensar o que significa o pensamento, né? E parece uma coisa muito circular, assim, que só filósofo faz, mas é só a gente pensar no que significa uma consciência reflexiva. O Fichte tem um exemplo muito bom que é muito claro para mim sobre esse ponto, que imagina que você está pensando uma parede, aí está lá, parede, estou pensando uma parede. Agora pense em você pensando uma parede. E isso pode ser sobre qualquer objeto. Eu olho para um copo, penso o copo, agora penso em mim pensando o copo. Então, nesse lugar, o objeto de conhecimento ele não é mais um objeto tal como a gente entende, uma res extensa, né? Ele se torna o próprio pensamento. E aí, nesse sentido, quando eu começo a tentar entender como é que se dá então essa relação de pensar o que pensamos, conhecer como conhecemos e as coisas que vão ser determinantes para essa relação, eu entro num problema que é um problema que está relacionado a como hoje em dia a gente poderia então ainda estar lidando ali com essa questão, que é uma questão epistemológica, mas que gira em torno também de consequências ontológicas, visto que você já tem também ali um momento em que o Kant, muito do que o Kant falou já também foi meio superado, né? E aí por isso que eu comecei a pensar em questões como visão de mundo, ideologia, e aí eu comecei a pensar mais especificamente sobre ideologia, principalmente por causa de um grupo de Marx que eu faço com 4 integrantes que estão aí me assistindo. Vocês sabem quem vocês são. E aí, o primeiro momento que eu pensei sobre o problema da ideologia foi em relação ao Hegel, na Fenomenologia do Espírito, porque ali o Hegel já está considerando uma ideia mais de uma coletividade de consciências, né? Então, assim, todo mundo pensa muito na dialética do senhor escravo, ou então no saber absoluto, que é o final da Fenomenologia do Espírito, mas, para mim, a parte mais legal é uma espécie de transição que acontece entre quando Hegel, entre o capítulo 4 e o 5, em que o Hegel está pensando, ele deixa de considerar o nosso acesso transcendental, epistemológico das coisas, ou seja, uma consciência que conhece coisas, e começa a pensar a relação entre uma consciência e outra consciência, e, portanto, fundando um aspecto intersubjetivo que, por sua vez, depois do capítulo 5, vai virar um problema de coletividade. Por isso também que a fenomenologia do espírito vira um problema que envolve ética, vira um problema político, porque você não está mais lidando com uma consciência que conhece alguma coisa, você está lidando com uma consciência que pensa outra consciência e, por sua vez,
a própria possibilidade de uma coletividade de consciências que, nessa medida, vão ter modos históricos e determinados, com determinação histórica, de considerar as coisas, de ter modelos ali de conhecimento. Foi muito rápido o que eu falei da fenomenologia do espírito, ela é bem mais difícil e bem mais, sei lá, fragmentária. Porém, assim, eu gosto dessa leitura que prioriza nessa relação entre o capítulo 4 e 5 e não, sei lá, o 3 que está falando sobre dialética senhor-escravo, que vai ser a leitura francesa mais predominante ali com Hippolyte, enfim. E aí, nessa medida, quando eu estava fazendo isso, eu entrei em contato com um sociólogo da epistemologia, que é, ou seja, um cara que é sociólogo e pensa sobre o que significa conhecer dentro de um arcabouço da sociologia, né? Então, eu saí um pouco da parte de filosofia. E aí, eu vou mostrar para vocês umas citações que eu peguei dele num livro que ele escreveu chamado Ideologia e Utopia. O nome desse cara é Karl Mannheim. Ele não é exatamente assim a última resposta da sociologia, da epistemologia, para o que a gente está tratando aqui, mas como ele escreveu esse livro, ele foi, sei lá, um dos primeiros que tratou sobre esse problema de uma forma mais genealógica, me deu bastante ajuda para entender o que as pessoas pensam fora da filosofia sobre ideologia, porque, como eu disse, como a ideologia tem um aspecto um pouco contemporâneo, a galera da filosofia não pensa muito nisso, exceto pessoas que já são de filosofia contemporânea e que também já trazem outras áreas para dentro do negócio, entendeu? Por isso que você vai ter muita gente falando de ideologia com psicanálise, ideologia no sentido de visão de mundo com antropologia, etc. Então eu trouxe aqui, eu digitalizei algumas citações para ler com vocês, justamente para vocês verem qual era o meu problema e o que eu estava fazendo. Eita ferro, eu não consigo compartilhar. Tenta agora. Sim. Então, aqui, eu só digitalizei mesmo aqui as citações que eu selecionei, porque nesse livro, esse cara vai tentar explicar qual vai ser, por exemplo, qual vai ser a origem do conceito de ideologia e como existe assim uma espécie de desenvolvimento dele dentro da filosofia, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o próprio termo ideologia ele aconteceu na França lá, de uma forma que não faz muito sentido. Ele começou como um termo vulgar, assim. E depois ele começou a ser visto e começou a agrupar ali em certo sentido e se transformou numa espécie de conceito. E o Mannheim, ele fala o seguinte, que existiria uma espécie de transição entre o Kant, o Hegel e depois o Marx, que vai ser definitiva no que se entende como ideologia. E aí ele explica por que ele acha isso, né? De onde que ele tirou, que seriam o Kant, o Hegel e o Marx, que vão ali, pela primeira vez, esboçar um sentido do que é a ideologia. E aí eu trouxe aqui, digitalizei as citações, só um instante, e vou ler para vocês. Então, em relação ao Kant, que para o Mannheim vai ser, assim, sei lá, o primeiro momento que se pensou nessa capacidade de se conceber alguma coisa ideológica, né? Ele fala o seguinte, no lugar de unidade objetiva e ontológica do mundo, emergiu uma unidade subjetiva do sujeito absoluto do iluminismo, a consciência em si mesma. Então, o mundo como mundo existe apenas com referência à mente que conhece. E a atividade mental determina a forma na qual o mundo aparece. Isso constitui, de fato, a concepção total embrionária da ideologia, embora seja ainda desprovida de implicações históricas e sociais. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a ideologia parece que tem como condição de possibilidade o sentido de consciência. E faz todo sentido, né? Quando ele está dizendo o seguinte, que se saiu de um pensamento, ou seja, da consideração de uma unidade objetiva e ontológica do mundo, o que ele está falando é que essa própria visão realista ou dogmática, né, que vai ali permanecer dentro como uma corrente da filosofia, que ele entende como
como desde, sei lá, o Karl Mannheim, desde a antiguidade até mais ou menos ali Renascimento, e Iluminismo vem justamente tentar dar uma chacoalhada nisso. Você tinha uma concepção de conhecimento que era realista nesse sentido direto que eu falei antes, ou seja, era um eu que não era muito problematizado, que tem acesso às coisas e conhece as coisas. Então, o foco dessa relação está nas coisas, está nos objetos, né? E isso parece bastante, por exemplo, relevante quando a gente pensa nas próprias meditações cartesianas. Ela começa do cogito, isso é verdade, e começa a colocar em questão se há verdade ou falsidade na nossa relação de conhecimento a partir da concepção do sujeito. Mas depois que ele prova que sim, podemos conhecer as coisas singulares, assim, ele daí vai para o paraíso, conhece Deus, conhece um monte de coisa, e isso nunca é problematizado. No caso do Kant, a relação de conhecimento ali, quando ele está tentando elaborar um problema epistemológico mais profundamente, e também instaurando isso que vai ser a consciência, que é um conceito determinante ali para o idealismo alemão, o que ele faz é justamente pensar nessa unidade subjetiva que revoga ali uma unidade objetiva e ontológica do mundo, e o mundo começa a ter eventos, né? Vários eventos que começam a ser organizados pelo próprio sujeito. Então, o sujeito consegue ter uma capacidade de organização e de dar sentido para as coisas que rodeiam a gente. Inclusive, eventos históricos, coisas, sei lá, eventos sociais, etc. Então, o Mannheim pensa que já tem ali, então, dentro do Kant, uma concepção embrionária de ideologia na medida em que ele começou a pensar consciência. Beleza. Aí depois, o Mannheim fala que a segunda etapa no desenvolvimento da concepção total da ideologia é atingida quando sua noção total, que também é supratemporal, é vista em sua perspectiva histórica. Esta é principalmente a realização de Hegel e da escola histórica. Essa última e Hegel, em um grau ainda maior, partem da suposição de que o mundo é uma unidade e é concebível apenas com referência a um sujeito que conhece. E aí você já tem uma modificação do que estava ali previsto pelo Kant, porque primeiro que essa consciência ela vai ter que ter um lugar histórico. Ela vai ter modificações, que vão ser modificações históricas, e, portanto, você sai de uma consideração sincrônica do tempo e começa a pensar dentro de uma perspectiva já processual. Então, por isso, uma noção total que também é supratemporal e vista de uma perspectiva histórica. E, principalmente, isso tudo é levado a cabo pelo sentido de consciência que o Hegel vai considerar ali na Fórmula de Espírito e depois em outros textos, né? Começa na Fórmula de Espírito, mas ele nunca abandonou totalmente a importância do que é a consciência, né? No sistema especulativo dele em geral. E aí depois eu peguei um outro pedaço da citação mais à frente, que é bem importante, que é, durante esse período, o Volksgeist, que é o espírito do povo, vem para representar os elementos historicamente diferenciados da consciência, a qual é integrada por Hegel no espírito do mundo. E aí o que a gente vê? Primeiro que o espírito do povo é um conceito que o Hegel vai desenvolver ali na filosofia da história dele. Mas o que o Mannheim aponta, por que ele vê essa ligação entre o espírito do povo e o espírito do mundo? É que justamente quando você está falando de história, você começa a colocar problemas que são problemas culturais, digamos assim. Você começa a conseguir delimitar diferenças de mentalidades que vão ser distribuídas ali ao longo da história. E aí você começa também a pensar em determinações para essa ideologia, enquanto conjunto de ideias ou conjunto de mentalidades que é feita a partir de uma coletividade, cujas determinações elas não vão ser mais apenas uma consciência contemplativa, mas aí começa a ter problemas que envolvem outros elementos que não apenas a consciência por si só. E aí depois o Mannheim continua e fala já sobre o Marx. E o que ele diz é: o passo final e mais importante na criação da concepção total de ideologia também surgiu no processo histórico-social, quando classe tomou o lugar de povo ou nação como portadora da consciência que se desenvolve historicamente. A mesma tradição teórica a qual já nos referimos,
absorveu a realização que nesse íntere cresceu através do processo social. Isso quer dizer que a estrutura da sociedade e suas formas intelectuais correspondentes variam com as relações entre classes sociais. E aí, o que significa, então? Que, assim como o Hegel já estava propondo uma análise do espírito do povo para entender o que são essas mentalidades e as determinações culturais que vão estar imbuídas aí, no caso do Marx, continua se tratando do sentido de consciência, né? Porém, a ideia de Volksgeist, que é um problema relacionado a povo, e aí, portanto, nação, ele é transladado para um problema de classe. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que existem dois eixos que vão ali trazer uma espécie de bifurcação do que se considera a ideologia aqui. Se por um lado, e eu vou parar de compartilhar aqui, se por um lado a gente está pensando em como a ideologia é formada a partir de problemas que envolvem povo, nação, nacionalidade, etc., ela vai ter um eixo, ela vai ter um modo de orientação. Se a gente já está pensando numa ideologia que faz a separação dessas mentalidades, ou seja, que vai ser coordenada e orientada a partir de um problema de classe, a gente já está falando de ideologia tal como, não só Marx, e pensando bem, não Marx exatamente, mas assim, o marxismo depois vai considerar. Então, a gente tem aí certos cortes do que é a ideologia que vão ajudar e que vão orientar na própria concepção do que significa a ideologia. Então, partindo dessa bifurcação, tanto a gente pode ver por um lado de um povo que se manifesta na história, ou a gente pode ver pelo lado de uma classe que se manifesta como determinante. E aí é que vem a questão da ideologia para mim, né? E como eu tento pensar as coisas a partir, sei lá, de um viés mais contemporâneo, porque pensar que ideologias, a partir da ideia de ideologia, já sair um pouco dessa consideração moderna de filosofia e já ir para uma coisa mais atual. A primeira coisa que eu penso é que, assim, se a gente está falando de ideologia que vai ser determinada por um aspecto do espírito do povo e, portanto, elementos que são como nação, Estado, né, coletividade cultural, etc. Então, a gente está tratando de uma espécie de ideologia que vai ter uma relação direta com ideologias nacionalistas, né? E se a gente está pensando pelo outro lado que o corte da ideologia vai ser um corte de classe, então a gente já está pensando no sentido de ideologia, num sentido já marxista, classista, etc. E aí, ideologia, eu estava pensando sobre isso, aí eu pensei assim, ideologia, então, ela poderia ser uma visão de mundo no sentido de Weltanschauung? Por que então fala ideologia e visão de mundo? Como se fossem duas coisas diferentes, né? Eu acho que a ideologia é mais um sentido de leitura de mundo. Por quê? Porque o modo como a gente vai ler o mundo, ele vai ser determinado por outras relações que não necessariamente vão ter ali um aspecto epistemológico puro. Então, se por um lado... Aí o que eu fiz? Eu comecei a tentar estudar coisas que abordavam tanto nacionalismo e junto com as coisas que eu estava estudando já do Marx, pensar como que eu poderia, dentro ali de uma perspectiva da história do marxismo, elaborar sentidos de ideologia ao longo do tempo. Então, por exemplo, um livro sensacional é o do Benedict Anderson, que é o Comunidades Imaginadas. Comunidades Imaginadas. E um outro livro também que eu peguei foi o próprio Hobsbawm, que é um livro dele chamado Nações e Nacionalismo. Eu acho que é isso. É um livro dele falando Nações e Nacionalismo. E esse livro é mais manualesco, digamos assim, porque ele é mais claro. Por quê? Porque nesse livro do Hobsbawm, ele está analisando ali o que significa esse nacionalismo sob o ponto de vista de estados modernos da Europa, né? Então, parece que é uma visão mais tradicional. Toda vez que a gente pensa em nacionalismo, a gente pensa, sei lá, na França, ou então na Alemanha, ou então, sei lá, na Inglaterra, etc. O caso do Benedict Anderson, que é muito legal justamente por causa disso,
é que ele está propondo análise do nacionalismo e das fases que o nacionalismo vem, das chamadas ondas nacionalistas, pelo viés de países periféricos. E isso é sensacional, porque ele está falando ali do nacionalismo na Camboja, sabe? Tem uma parte que ele fala do Brasil gigantesca, da América Latina. Então, é muito maneiro por causa disso, porque ele já não está tratando dessa concepção que a gente tem muito engessada de que nacionalismo sempre nos remete ao regime nazista e o fascismo na Itália. Mas, substituindo isso, o Benedict Anderson tenta dar uma outra visão mais voltada para o nacionalismo pelo viés assim, da religião ou então da literatura. Isso é bem legal, porque os exemplos dele são basicamente todos de literatura, assim, literaturas nacionais, com a ideia de romance, que começa a ser um gênero da modernidade. E comunidades imaginadas são justamente por quê? Porque você não consegue ter um limite muito claro, são várias coisas envolvidas que vão fazer com que a gente tenha uma imagem que não é definida de uma forma muito fixa ou óbvia, imagem de um Estado moderno, imagem ali de uma totalidade de nação e que vai, portanto, nos gerar assim, um apelo nacionalista, ou então, melhor, uma identidade nacional. E aí, nesse sentido, uma coisa que é legal dizer, que eu estava pensando sobre isso agora, quando eu estava preparando, é como existe um aspecto ali na ideologia que parte sempre de uma espécie de relação com outra coisa, e uma relação que é uma relação de exclusão. Então, eu tenho esse modo de pensar que eu, na maioria das vezes, reivindico como verdadeiro, como se eu estivesse falando sobre a realidade, e o outro que é o falso. Então, sempre tem ali uma espécie de relação de exclusividade, né? De excludência, melhor dizendo, onde você sempre pauta esse conjunto de ideias que te determinam a partir do que você não é. Então, é um jogo bastante importante e eu, como pessoa que estuda Hegel, realmente gosto dessa coisa, de colocar negativo nas paradas, enfim. E, então, esses são os problemas que o Hobsbawm e o Benedict Anderson vão falar sobre o nacionalismo e, ao mesmo tempo, é difícil achar algum texto que se diga abertamente nacionalista. Estou aqui dizendo sobre a ideologia nacionalista, que eu quero que vocês compartilhem comigo, porque normalmente os autores, quando estão falando de nação, Estado, coisas assim, eles não falam de uma forma aberta que nada mais é do que um discurso e que, portanto, tem esses problemas. Não, é sempre por um viés muito mais fluido, onde que as pessoas têm que ficar catando as coisas. Então, por isso que o Hobsbawm e o Benedict Anderson são muito bons nesse aspecto, porque tem um afastamento ali de justamente alguém que está vendo alguma coisa com certa distância para poder dizer sobre ela. E isso é bem diferente, por exemplo, quando você tem a ideia a partir do Marx, principalmente no Gramsci, no Althusser, onde você tem claramente, olha, você tem projetos ideológicos que vão ser relacionados à classe dominante. E a gente precisa entrar numa disputa de mudança dessa ideologia ou então fazer com que o nosso aparato ideológico seja hegemônico. Principalmente no caso do Gramsci. Assim. Então, o Gramsci ele pensa muito isso, assim, que existe uma ideologia dominante, essa ideologia dominante ela é hegemônica, e na medida em que ela é hegemônica e se reconhece como hegemônica, a gente vai poder mudar de modo que outro tipo de ideologia entre no lugar. No caso do Gramsci, vai ser a ideologia, né, do operariado. Mas, enfim. E outra coisa legal que o Gramsci faz também é que eu acho que, como ele estava num país estritamente católico, ele pensa muito, ele faz relações assim da ideologia, por exemplo, com fé. Por quê? Porque é isso, você tem dois discursos, dois tipos de crença. E é engraçado pensar nisso, né? Crença. Não é que não se trata que a ideologia esteja certa ou errada. Quando a gente pensa assim na ideologia alemã do Marx, tem um pouco essa ideia, né? Que está todo mundo achando que as relações ideais ali que estão acontecendo na ideia, de forma intelectualizada e que a gente está aqui formando através de um modo absolutamente intelectual, ou para dizer,
usar o vocabulário do Hegel espiritual, mas na verdade nós não estamos vendo as relações materiais e que de fato acontecem na realidade, o que torna a ideologia uma espécie de falsa consciência. No caso do Gramsci, não. Existem dois modos de pensar. Você tem o modo de pensar ali da classe dominante, e existe o modo de pensar nosso. E a gente vai ter que disputar isso, e a gente vai ter que mudar isso de uma forma política, né? E aí tem também todo um aspecto de chamada para ação política, reconhecendo que a ideologia tem esse aspecto. E no caso do Althusser já é outro, né? Como bom estruturalista que ele era, ele já está pensando sobre como certas instituições e aparatos do Estado, que é o caso dos aparatos ideológicos de Estado, aparelhos ideológicos de Estado, como essas coisas que estão ali permeando as nossas instituições de uma forma bastante estrutural, vão ser determinantes para como a gente vai pensar as coisas. Vai ser determinante para como a gente vai pensar as coisas. E a relação que a gente tem ideologias que a gente pensa que está correspondendo às relações reais que a gente mantém. Mas não são relações imaginadas. Então, a gente imagina que tem uma relação X e acha que essa relação é real, mas não, ela é imaginada porque você já está dentro de um esquema onde certas instituições, certos aparelhos de Estado vão constituir a própria forma como você pensa as coisas. Então, você tem esses dois cortes, um que é um corte relacionado à nação, nacionalismo, povo, etc., e o outro corte é um corte relacionado à classe, que vai ser determinante ali para uma ideologia mais voltada para o marxismo. E aí a ideologia, só uma coisa que eu esqueci de falar, a ideologia mais nacionalista, ela vai ser um emaranhado assim de território, etnicidade, religiosidade, cultura, que você nunca sabe direito o que vai definir ali, e eu acho que isso tem muito a ver com o título do Benedict Anderson, que é Comunidades Imaginadas. A gente imagina que existe uma unidade ali, mas ela só parece como se fosse uma ideia reguladora da razão. Ela só acontece ali como horizonte de possibilidades, ela não é fixa, né? Então é isso. Eu tenho mais tempo? Não, tá certo, né? Falei até muito, não sei. Meia hora, foi? Então, é isso. Eu estou ainda estudando isso e eu queria que quem puder, inclusive, me ajudar e falar sobre o que vocês acham ou me dar dicas e tal. Eu super agradeceria. E aí eu também gostaria de pensar assim, como que isso tem relação com o meu doutorado, com a minha tese. Eu acho que muita, porque eu fico tentando estudar assim, modelos de epistemologia ao longo do tempo, e aí nada mais consistente do que pensar o último, que no caso para mim, ideologia, ou então visão de mundo, mas eu ainda tenho que pensar na divisão das duas e definição de o que seria o quê. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pelos organizadores. A última coisa que eu queria falar é uma coisa que eu esqueci, que embora o Hegel tenha tido muito essa visão histórica e todo mundo associa ele à ideia de um espírito do povo, uma outra pessoa que foi muito importante nisso foi o Herder, que é literalmente o único conceito que presta na obra do cara, que é sobre história. E ele está junto, dentro daquela citação do Karl Mannheim que eu mostrei sobre a escola histórica, o Herder está dentro dessa galera. Como alguém fala mal do Herder assim, na frente da gente? Eu levo aqui, cara. Ô, Júlia, pensa que eu não estou falando mal do Rodrigo Maia. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho pergunta, mas vou perguntar só se ninguém tiver pergunta no início. Bem, então eu tenho... Bem, primeiro eu queria agradecer, né? Acho que foi bem massa ver você organizando. Raquel, você é a Raquel? A Raquel. Peraí que eu tô Peraí, Vira. Não sei se é. É a Raquel, eu tô vendo aqui, é a Raquel. Tem a imagem dela? Não vi. Tem. Ah, tá. Então, a pergunta que eu ia fazer é, primeiro,
você... Eu tenho, assim, são 3 perguntas, mas você não precisa responder as 3, enfim. Mas foram coisas que eu fui pensando ao longo do caminho. Primeiro eu fiquei pensando assim, porque eu tô lendo Karatani, e aí fiquei pensando se nessa sua concepção você acha que esses modelos, digamos assim, o modelo nacionalista hegeliano e o modelo classista marxista, se a ideologia, digamos assim, de alguém ou de um povo ou de um grupo, se ela é meio que acaba sendo, na prática, acaba sendo um misto, ou se ela é um ou outro, né? Essa é a primeira pergunta. Porque acho que faria muito sentido pensar a partir do Karatani, né? Seria até não sei, eu não avancei tanto no livro, né? Mas enfim. A outra coisa que eu ia perguntar é se na sua, enfim, se em algum momento você pretende avançar no campo da psicanálise e tal, porque, enfim, acho que fiquei pensando assim, né? Tipo, o inconsciente acho que cria muitos problemas, mas eu também não sei, eu tenho medo de psicanálise, então eu também entendo se você tiver medo. E a outra coisa que eu ia falar, que na verdade aí acho que é uma pergunta mais firme, que tem mais a ver com questões minhas, é: qual é o critério para a gente se orientar entre, digamos assim, a partir ou da ideologia? Porque a impressão que eu tenho, de um lado, é, ok, a gente está envolvido nisso, né? A gente é, digamos assim, determinado de antemão por algumas estruturas, e isso é massa, mas como não fazer isso cair num ceticismo, sabe? Porque, bem, eu tenho a minha solução, né? Que, enfim, que é óbvio, mas eu queria saber o que você pensa sobre isso, sim, para saber como é que você pensa, porque de fato não é difícil, né? Você tem essas questões, como é que você sai, nem que você, não que seja para você se tornar alguém não ideológico, mas para pelo menos poder avançar, né? Enfim, queria saber isso. E para como não saber se essas coisas já são também ideologizadas. Enfim. Sim. Então, agora que eu me toquei, que eu esqueci de falar um negócio, falar uma parte, porque eu estava sem escutar e aí eu fiquei nervosa, enfim. Uma das coisas que eu ia falar, eu ia dar um exemplo idiota que eu estava pensando hoje, mas que tem a ver com essa segunda pergunta que você colocou, que é o seguinte, e por isso que eu falei que eu fiquei meio, sei lá, constrangida e com vergonha do Gabriel assistir, porque vamos pensar na última pessoa que está falando sobre ideologia, que é o Zizek, né? E aí eu li pouco sobre o Zizek, claro, o que eu vejo mais é a relação, é o que ele fala sobre o Hegel, não as partes. Você só leu 3 livros, né, Miriam? 2,5? Não, mas o mapa da ideologia conta como dele, ele foi só ele organizou no conta. Eu tô só zoando você dizer que leu pouco. Mas o que acontece ali? 3 livros, na verdade. Mas, enfim, o que acontece ali? Chega numa hora que ele faz uma introdução bem longa, assim, que praticamente conta como um capítulo, que ele está falando que a ideologia chegou nesse momento em que ela é meio onicompreensiva, né? Porque na medida em que ela está falando sobre nossa relação com o mundo, ela vira um troço gigantesco e todo mundo vai ter algo para falar, todo mundo vai ter uma vertente ou uma consideração do que vai ser, e aí não dá muito para você distinguir as coisas, né? E aí ele tem uma parte desse texto dele que ele fala que pode ser tanto assim, uma consciência contemplativa que está ali vendo, assim, qual é a minha relação com o mundo, não sei o quê, até, sei lá, a pessoa mais ativista e, enfim, que mais engajada e tal. E uma das coisas que eu acho que é uma boa saída pelo lado hegeliano, que é o que eu vou optar, que é o seguinte: não se trata de não ter ideologia, de ser completamente imparcial e de voltar nesse sentido de consideração das coisas sob um ponto de vista realista, ontologicamente realista, né? Não se trata de fazer um retorno ali a um realismo cartesiano. Mas, no momento em que você reconhece que você tem uma ideologia, no momento que você reconhece que você é perpassado por isso, você problematiza isso tudo, você já está meio que um passo à frente, porque pelo menos você não está na ingenuidade achando que você está falando a verdade
E o resto das pessoas, o Fernando tá me mandando mensagem, que você está num lugar totalmente fora, né, dessa circularidade, ou, sei lá, o Marcos Gabriel vai falar de campo de sentido, você está fora de qualquer campo de sentido, mas, na verdade, você está dentro de um campo de sentido, e a grande questão é você saber que você está dentro desse campo de sentido. Então, eu acho que o Hegel faz um pouco isso na fenomenologia do espírito, quando ele adquire ali o lugar da consciência de si. Porque é no momento que ele se dá conta, quer dizer, nós leitores nos damos conta de que o eu é o nós e o nós é um eu. Então, já estamos dentro de uma certa coletividade que vai performar ali um aparato ideológico, aparato não, que é uma palavra ruim, mas um conjunto ideológico que vai ser determinante do nosso modo de ver as coisas, no nosso modo de considerar a realidade, e que, portanto, vai ter ali interferências e determinações que vão partir de tudo quanto é lado, tanto culturais quanto religiosas, etc. E principalmente quando a gente está pensando ali nessa ideia de nação, Estado, etc., é tanto territorialidade, ou seja, é um lugar específico, né? um lugar que a gente parte sob o ponto de vista talvez geográfico, então estamos no Brasil, logo pensamos desse jeito, até problemas de outra ordem, né? Que vão vir de vários outros lugares. Meu problema maior, e eu não sei dar uma resposta para isso ainda, é o seguinte: então, qualquer tipo de pensamento ou argumento pessoal vai virar ali, vai fazer parte de uma ideologia? A resposta que eu tenho para isso é não sei, porque eu não sei qual é o limite direito. Entendeu? Então, sei lá, veganismo é uma ideologia? Não sei. Entendeu? Eu não sei até que ponto existe a delimitação, qual é o limite do que a gente está considerando. E aí o exemplo que eu falei, que eu pensei que é bem bobo, mas ele é informal, mas num sentido bom, é o seguinte: a gente tem muita revista, principalmente assim nos Estados Unidos e na Europa, que vão trazer informações para a gente, mas elas fazem aquele trabalho de trazer também um editorial. E o editorial, para a gente, para os leitores, serve para ter uma espécie de transparência ali, né? Então, a gente não está reivindicando um lugar de imparcialidade. O que a gente está fazendo é a partir de certos referenciais teóricos que vão ali direcionar o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, sei lá, a The Economist, sabe? Ela tem um editorial dizendo: nós vamos tratar a economia através de um viés liberal, seja qual for, seja quais autores específicos a gente está tratando. Então, o que está ali colocado? É a ideia de que eu não sou isenta de nenhum tipo de ideologia, ninguém, os nossos leitores, nós que estamos aqui produzindo essa revista, não somos isentos de ideologia, nós temos marcos teóricos, nós temos referências teóricas, e ao invés da gente falar que é assim que o mundo acontece, é desse jeito que ele se organiza, o que a gente está dizendo é, na nossa visão, é assim que as coisas se dão. Entendeu? Então, é como se houvesse já um aparato prévio, uma consideração prévia do que está sendo colocado ali, que esclarece na medida que a gente poderia estar dizendo que é uma consciência olhando as coisas. Mas não, existe também uma consciência de si que reflete sobre nós mesmos olhando as coisas. E aí, na medida em que você já está nesse lugar, já está nesse estágio de não se considerar imparcial, porém, entender de onde surgem as coisas e tratar o seu discurso como um discurso que outros fatores perpassaram, eu acho que você, sei lá, tem um aspecto, aí é que tá, aí talvez você seja mais imparcial, na medida em que você está falando, o meu modo de ver as coisas é diferente do seu por causa disso, disso, disso. Então, esse é um exemplo bobo, informal, mas eu acho que ajuda desse jeito. Na pré-condição prévia, delimitação prévia de onde que a gente está partindo. Certo? E a primeira pergunta, que é se eu penso em continuar estudando isso, eu acho que sim, né? Porque começa assim, você vai ler um textinho, aí você gosta, lê outro, sei o quê, quando você vê, você está o quê? Apresentando trabalho no TV Corona sobre o assunto. Então, eu acho que já era, entendeu? E é isso aí.
Eu tenho um complemento. Deixa eu só fazer aqui rapidinho, antes da pergunta da Raquel. Vou abusar dos meus poderes. Tô vendo você, Raquel. Mas você não acha que isso cai numa posição cética? Porque quando você fala... Porque mesmo assim, essa posição... E eu fico pensando na questão, assim, digamos assim... acho que você leu, né? Sim, você leu Depois da Finitude. Que no Depois da Finitude, só para quem não leu, esse livro para as pessoas não precisarem ler, o Meia-Su, ele abre o livro falando um problema que é até um problema interessante, que é... O problema é que hoje em dia é que todo mundo emite suas verdades e quando chega na hora de discutir elas, fala assim, não, mas eu sei que é a minha verdade, né? Que ele vai chamar de o problema do fideísmo. E aí a questão dele é como sair do fideísmo. E a minha preocupação, de certa forma, eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque eu sinto que a posição que é uma coisa meio tipo assim, né? Parece um livre mercado de ideias, né? Então, assim, parece que você tem uma liberdade, né? Porque, em tese, todo mundo vai livremente poder expor as suas razões. E aí a The Economist, não, mas eu estou entrando aqui, eu não estou tentando enganar ninguém, né? Só que aí a minha pergunta é, como é que a gente vai para dentro da fábrica, né? Para ver onde a salsicha é feita, né? Enfim, para pegar a metáfora do Marx, né? Porque me parece que senão a gente ainda rola um ceticismo que, não sei, queria saber, enfim, se você acha que assim, não que você precise ter uma solução, né? Porque acho que não tem como ter uma solução para isso. Mas se você acha que assim, não, não tem muito como se livrar desse ceticismo, que talvez seja uma posição até, sei lá, nietzschiana, né? De certa forma. Ou, tipo, não, eu acho que não é que a gente pode chegar, né, numa objetividade, mas ao mesmo tempo a gente tem como não ficar completamente refém do ceticismo, né? Enfim. Eu terminei, né? Então, eu estava... justamente... Não, mas esse é um problema também que eu me deparo, assim, o problema dessa ideia nietzschiana do perspectivismo, né? Que vai pensar aí em outros modos de ver as coisas, sendo que não existe valor entre elas, né? Que é um problema gigantesco, assim. Se nada tem valor, então o que a gente está fazendo aqui? E muitos professores de filosofia colocam isso até as últimas consequências, né? Mas que eu tenho dificuldade também. E aí, como é que você lida com problemas do tipo assim, meu filho, tu tá lidando com um bando de fanático e bolsominion. O que você vai falar? Escravidão existiu, sabe? 40 mil pessoas morreram de Covid. E aí, qual vai ser o ponto de apoio que vai fundamentar a coisa? E o problema também é que isso abre espaço para um revisionismo muito escroto, principalmente um revisionismo histórico, né? Porque se história vai virar narração do que aconteceu, vai depender necessariamente de quem está narrando, de quem está fazendo esse testemunho. E aí? Mas eu acho que no caso da história você tem fonte, que, entendeu? Aí não é tão fácil de cair nesse revisionismo, porque você tem uma caralhada de fonte te provando um fato e como é que você vai sustentar a outra coisa baseado num achismo, assim. Então, e aí eu não sei. Então, sei lá, visão de mundo, ideologia, perspectivismo. Como é que a gente vai fazer a distinção entre essas três coisas? Não sei dizer. Porque não basta também dizer que é apenas uma questão de herança intelectual, entendeu? Então a galera mais hegeliana vai falar em ideologia e aí a galera mais nietzschiana vai falar de perspectivismo. Não é suficiente. A resposta é não sei. Bela resposta cética. Não sei. Eu vou desmutar a Raquel para ela poder... Eu vou me controlar e não vou falar Raquel, que saudade! E aí, guria? Olha, eu acho que o meu notebook tá com um barulho ruim, assim, se estiver muito ruim, desculpa, mas... Não, tá ótimo. Ok. Não, relaxa. Não, então, eu queria te fazer uma pergunta. Que teve um momento da tua fala ali mais pro final, quando tu estava falando da ideologia no Marx, que tu mencionou uma coisa que eu acho, assim, um problema
sério, eu não consigo resolver direito e queria te ouvir, assim, o que tu, sei lá, puder falar sobre isso, que é se de fato tu acha que existe uma noção de ideologia, se o trabalhador tem uma ideologia, ou se a ideologia não seria um conceito, digamos assim, exclusivo do capital. Uhum. Eu digo isso porque, assim, nos vários momentos assim que tu vê o Marx falando, sei lá, principalmente no Capital, assim, isso aparece bastante no livro 1, mas no livro 3, assim, aqui é uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais agora, e aparece direto, assim, a todo momento, essa aqui é a representação invertida que o capitalista tem das coisas. Sempre aparece isso, e é engraçado assim, que não é uma questão de falso, não se trata de dizer que ele tem uma representação falsa das coisas, é só ele usa esse termo invertido no sentido assim de que geralmente está associado assim ao fato de considerar que o trabalho se torna uma parte da própria força produtiva do capital, entendeu? Então isso é uma visão invertida das coisas, né? Como as coisas de fato se dão. E aí assim, ao ver o Marx repetindo assim nessas repetições que ele faz, onde aparece esse termo, não é bem ideologia, né? Então pode ser que por aí já tem alguma diferença também. Mas sempre que aparece esse termo de representação, é sempre associado ao capitalista. E aí eu fico me perguntando se, assim, se representação não é um conceito exclusivo, pelo menos dentro de uma sociedade de classe, né? Dentro do Marx. Aí, em relação ao Hegel, eu não poderia falar. Mas para o Marx não seria um conceito exclusivo de uma forma, da única forma que é capaz de se autonomizar. O capital ele se autonomiza, né? Ele consegue incorporar sob o seu guarda-chuva ali o trabalho e tal. O trabalhador não se autonomiza. Então ele não tem como gerar uma ideologia, uma representação, entendeu? Então, a minha pergunta é essa, assim, eu sei que tu estava usando assim, num sentido bem mais amplo, assim, mas se dentro do Marx a gente poderia falar de uma ideologia do trabalhador ou se isso não é uma coisa talvez meio equivocada. Assim. Tá. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, e a pessoa mais especialista no Marx é você, então você me corrija se eu estiver errado. Mas, por exemplo, no caso da ideologia alemã, é necessário pensar o que ele está, qual é o, assim, quem que ele está metendo pau. No caso é o Hegel, né? E ele está metendo pau por causa de quê? Porque o Hegel pensou nessa esfera que é espiritual, que é absoluta, que é onicompreensiva e que, portanto, pode abstrair das relações materiais do mundo, como se só houvesse ali essa construção intelectual infinita e a gente não tivesse nunca nenhum tipo de apoio da realidade e nunca fosse influenciado por isso, sendo que as relações materiais elas são outras. Ela não tem esse troço de ficar falando de espírito desse jeito, como se o espírito que fosse a questão determinante ali. E aí eu acho que o foco do Marx nesse caso está sendo justamente construções que envolvem toda uma construção de ideias, de todo um aparato intelectual que vai desprezar ou não considerar relações que são relações pautadas na materialidade. E nesse aspecto, nesse primeiro momento, todo mundo associa a falsa consciência porque justamente vocês estão achando que a consciência ela é apenas esse lado espiritual. Ela só tem assim esse escopo espiritual que o Hegel resolveu fazer uma filosofia gigantesca inteira baseada nisso, sendo que não é isso que acontece. Isso não tem assim um estatuto de realidade como ele acha que tem. E principalmente quando você está pensando ali na ciência da lógica, onde ele está falando do conceito, da ideia absoluta, etc. Só que depois, quando outros teóricos ali do marxismo, e aí eu falo em relação ao Gramsci, chegam, aí sim ele acha que tem uma ideologia que pode ser organizada e fundamentada, que vai ser de classes, entendeu? Trabalhadores. E a questão é como disputar isso, entendeu?
E ele está também justamente pensando em como que, por exemplo, a Igreja Católica conseguiu organizar e reproduzir uma ideologia durante séculos, enquanto está lá o partido de esquerda papando mosca, assim, não conseguiu fazer nada. Sendo que é justamente a ideia de você esclarecer essa ideologia, essa contra-ideologia que não é hegemônica, digamos assim, esclarecer ela, entender quais são os pressupostos e partir para um elemento de ação política e organização política, trazendo ali um tipo de ideologia que ela vai ser, que ela pode disputar e desse modo se tornar, entrar no lugar de uma ideologia dominante, que para ele foi como maior exemplo, um exemplo que deu certo é o que aconteceu com a Igreja Católica, no caso da Itália. Entendeu? Então, para o Gramsci, eu acho que sim. Mas, assim, também essa divisão que eu fiz é sobre esse, sei lá, de um lado você tem um elemento classista, de outro lado você tem um elemento nacional. Ela é meio falha, porque, como o Rafael falou, as coisas elas vão se misturando, e não é como se também a tradição marxista não falasse de nação. Entendeu? Porque fala, super fala. Mas aí eu não cheguei nessa parte. Ano que vem, na próxima pandemia, eu falo sobre isso. Mas você acha que fez sentido? Você acha que está errado, assim? Ou... Oi? Desculpa que o Rafael tem que me perguntar. Não? Tá, enfim. Mas não, eu acho que sim. Eu acho que é por aí, assim. E é engraçado pensar isso que tu falou, assim, tipo, como certas instituições conseguem, digamos, como, tipo, a Igreja Católica italiana consegue, enfim, criar algum tipo de subjetividade ali entre os trabalhadores que permita surgir uma ideologia. Só que eu acho que é justamente, talvez, essa questão, assim, que eu acho que tem uma certa interpretação marxista que vai colocar, ou que vai ver todo o sujeito do lado do capital, digamos assim. O capital é o único que forma um sujeito, entendeu? E se ele é o único que forma um sujeito, então é meio que o único que teria uma ideologia, sabe? Mas eu acho que essa é uma questão aberta, assim, sabe? Tipo, de como dadas as condições que o capital se reproduz, etc., como os trabalhadores também poderiam se colocar como sujeitos para, enfim, surgir uma ideologia. É uma coisa aberta mesmo, assim. Não tenho resposta também, não. Sim. Bem, passar para a pergunta do Michael. Eu acho que o Rafael travou, não sei. Não, eu tô tentando desmutar Não sei. Acho que ele tá... Desmutou, mas é que a sua tela estava travada aqui. Então, eu tinha uma pergunta antes, mas ela foi mudando à medida que os comentários foram acontecendo. Nem sei se eu devia perguntar, mas já que estou aqui, vou fazer o louco de palestra, né? Que vai lá e faz um comentário meio aleatório. Mas, assim, uma eu queria falar dessa divisão que, tipo, essa divisão que você fez entre uma perspectiva nacional de ideologia e uma que seria, sei lá, transnacional, globalista, digamos, é um problema que eu me debati bastante na época do estudo de populismo lá, durante toda a dissertação, porque eu achava, embora o Laclau defina lá o populismo como lógica do político, e não restrinja isso ao ambiente do Estado, nação, como ele está falando de disputa política mesmo, de chegar ao poder, não sei o quê, ganhar a presidência, você tem acaba que ele fica meio restrito a esse universo, né, da nação, porque acaba que é no interior do Estado que isso acontece, nem é da nação, é do interior do Estado que isso acontece, né? Então, isso sempre me parece um limite, e ao mesmo tempo um limite no sentido de que uma ideologia, por exemplo, de classe, ela acaba muito facilmente entrando numa disputa com essa questão nacional, como se uma coisa fora, né?
Ao mesmo tempo, as duas precisam dessa coisa do inimigo, né? Até isso que você falou, dessa diferença, desse outro, assim, de algum outro para se opor. Para o Laclau, ele faz isso lá com o Saussure, basicamente ele reduz a coisa que identidade é igual diferença. Assim, você só tem uma identidade se você vai se diferenciar de uma outra coisa. Então, essa dinâmica está presente em qualquer tentativa dessa formação. E aí sempre fica uma questão, se você leva isso ao limite, né? Sei lá, se você tem, digamos, uma ideologia de classe, quando você tem a superação das classes, o que garante a identidade? Eu acho isso é toda uma questão, eu acho que fica meio... Qual vai ser o inimigo quando você não tem o capitalista? Ou no Estado, se você não tem estrangeiro? Se você tivesse, sei lá, um império que dominasse o mundo, tipo, como fica isso? Isso não é muito claro, assim. E eu acho que é para não ser, porque eu acho que vai ser uma disputa meio infinita, assim. E essas vão ser as transformações, enfim, mas derivei, né? Aí, eu queria voltar para um outro ponto, assim, que sempre quando eu chegava nisso, meio que chegava nesse impasse que o Rafa puxou no começo, dessa questão que você acaba caindo numa espécie de disputa que, no limite, é uma afirmação de diferentes perspectivas, assim, tentativa de afirmação dessas diferentes perspectivas. Eu acho que essa é uma solução que não se resolve nesse plano da disputa ideológica ou conceitual, ou discursiva, digamos assim, sei lá. E aí essa me parece que é o elemento fora que tem a ver com, acho que com que a Raquel trouxe, que é essa coisa de, tipo, parece que sempre a ideologia no caso ela falou do capital, mas eu colocaria de uma forma assim, porque eu acho que o capital é isso, o modo, é o que é dominante hoje, pensando no cara também. Acaba que o modo ser seria o modo dominante, assim. Desculpa o momento clubinho aqui, mas é que eu não queria avançar muito nisso agora. Mas assim, o capital seria, mas eu acho que outras lógicas de organização disso seguem presentes, assim, tipo, eu acho que você pode estar menos sujeito ao capital, enfim, eu acho que dá para pensar situações disso, onde outras configurações acabam sendo mais determinantes. No entanto, assim, e aí é por isso, assim, eu lembrei a coisa da ideologia, tem uma coisa que o Zizek fala naquele livro, eu não sei se é naquele, porque o da ideologia, o livro da ideologia que tem várias entrevistas, não, acho que não é nesse. Não é esse, não. É um que tem umas entrevistas, e o Zizek tem uma delas, e tem uma hora que ele traz uma imagem do Pascal, que é a coisa assim, que é meio que, grosso modo aqui, seria que assim, não é a ideologia, pensando em termos católicos, o cara que vai fazer uma oração e tal, vai entrar na igreja, a ideologia não é o que te faz dobrar os joelhos, mas é meio que o que te faz, o que acontece depois que você aceita dobrar os joelhos. Tem uma ação que precede a consolidação dessa ideologia, assim. E isso me parece uma coisa que é meio chave, assim, para tentar escapar um pouco dessa coisa que é interessante. Tudo isso opera, tudo isso, para mim, tem uma eficácia brutal, assim. Mas essa é toda a minha questão. É eficaz por quê? E assim, esse é eficaz porque é difícil de localizar, e toda vez que a gente tenta pensar assim, então a gente tem que ter uma disputa de ideologias aqui, a gente tem que ter, sei lá, uma ideologia de esquerda que dispute essa hegemonia. Mas se você não tem esse laço, se você não tem onde fazer a coisa pegar, se isso não tem uma configuração social mesmo, material, que permita que isso ganhe tração, digamos assim, a tendência eu acho que é ficar girando em falso mesmo. Ou então ser mais fraca em relação a uma outra que cabe dando uma resposta para essas, que acabe ressonando nessas estruturas. Aí eu acho assim, hoje eu tô tentando, não tenho muita clareza de como resolver isso. Eu queria que você falasse disso, de como você avançou, o que você acha dessa coisa. Você acha que dá para resolver nesse campo da disputa? Se existe esse fora, como você vê? Se não existe, você acha que eu tô falando besteira? Porque, enfim, meio isso, assim. Você entendeu o que eu falei? Porque foi meio que não, eu acho que eu entendi. Não, sim, eu entendi, e eu acho que isso expressa o que você falou, expressa realmente essa incapacidade que a gente tem de deixar a coisa mais clara. Porque é sempre misturado e sem a possibilidade de... E por que isso acontece? Porque justamente não existe parâmetro de verificação. Uhum. Você não tem
um parâmetro para dizer se existe alguma coisa verdadeira ou alguma coisa falsa. Já não está lidando mais com separação que seja feita por esse critério, assim, o que é verdadeiro, o que é falso. Sim. Entendeu? E aí a dificuldade, a confusão vai sempre rolar, porque a gente não consegue fazer delimitações mínimas às vezes. E aí a gente é levado a ter que aceitar coisas que a gente não aceita. E é muito complicado nesse aspecto, né? E é complicado também pensar, principalmente o que a Raquel falou, assim, então o que seria uma ideologia de esquerda? Como é que a gente poderia organizar isso? Se alguns desses laços aí já não existem mais e eles o tempo todo ficam esfregando a nossa cara, a nossa incapacidade de comunicar certas coisas às vezes, né? Então, eu não sei, eu acho que, sei lá, eu também fico pensando na própria ideia lá do Kant sobre verificação da experiência, sabe? Por causa não do Karatani, mas assim, pensando nessa ideia que ele trata muito e que eu abordo muito também na minha tese sobre antinomia, né? Você tem dois grupos ali de pensamento que são igualmente racionais, igualmente válidos. E por quê? Porque o critério para validação deles é diferente. Então, ele não é feito previamente. E aí é difícil, porque você está jogando um jogo que as regras mudam. Entendeu? E aí a dificuldade está nessa, as regras mudam. E aí, sei lá, indo para um lado mais kantiano, seria a verificação da experiência. Que seria uma boa saída, assim, sei lá, negue quanto você quiser que o coronavírus é uma gripezinha. Fale quanto você quiser que o coronavírus é uma gripezinha. Tem 40 mil mortos no Brasil, pode escalonar para 90 mil, 120. Então, ao mesmo tempo, quando o troço chega a um radicalismo absurdo, você consegue ir para outro lado e trazer ali um esforço de verificação das coisas que se dá já fora da relação pura de conhecimento, ou como que a gente concebe as coisas, entendeu? Vai ter sempre esse parâmetro quando ele é radicalizado. Se eu pudesse dizer uma possibilidade de resposta, mas eu também não consigo. Porque é muito circular. Então estamos juntos, porque assim, porque eu acho... Então, a gente já chegou a falar disso, assim, porque eu acho que esse acaba sendo um problema urgente hoje, assim, é o que está no momento. Toda essa discussão sobre crise institucional, crise de representação, de alguma forma vai passar, me parece, por aí, assim. Essa capacidade, não existe, meio que está cada vez mais difícil. Na verdade, não, acho que não existe mais. Essas instâncias legitimadoras, mesmo essas, assim, quando você traz esse exemplo, a gente, no começo da pandemia, parece que a gente caiu muito nesse assim, pô, uma hora os fatos vão se impor, assim. Cara, mas parece que sempre tem um jeito de vazar, assim, porque não é isso, parece que não tem o fato relevante que vai te fazer mudar isso, assim, ou pelo menos é um impacto para as pessoas das mesmas maneiras, assim. É isso, você vai ver a entrevista do pai que o filho morreu, do filho que o pai morreu de Covid, mas está dizendo, não, mas não tem a ver com nada, ele morreu porque não tem a ver nada com o que está acontecendo com as medidas de governo, nada. Porque foi azar e Deus quis e beleza. Me parece assim, porque tem outras coisas que estão precisando, que tornam mais interessante se manter fiel a essa ideologia, que garante que essa ideologia dê mais sentido à vida dele do que aceitar os fatos frios dos números de mortes, da obviedade, da gravidade da pandemia. Então, assim, aí, assim, hoje, tipo, a minha beira vai muito mais uma tentativa de tentar entender, assim, menos preocupar, como é que a gente chega no ponto de menos preocupar com isso, da instância de legitimação, e perguntar, assim, o que é eficaz para produzir uma vida um pouco melhor, assim. Toda a minha beira com o Juliano tem a ver com isso, assim, de, tipo, o que vai funcionar, assim, realmente, se for Deus, se for voltar à religião, whatever, eu acho que tudo bem, pode ser, não tem o menor problema, assim, mas, tipo, vai produzir uma vida melhor? Acho que essa que é a questão, e para quem, e como a gente faz para isso, assim. Porque eu acho, assim, vai ser sempre esse elemento acessório, todas essas construções simbólicas, eu gosto daquela imagem, da única coisa que presta, que naquele
Westworld, que é a primeira temporada, a coisa do pavão ciscando no negócio, que ele tem uma imagem que ele fala isso, você olha o pavão, tá lá ciscando no lixo e não sei o quê, mas é aquele bicho lá bonitão, tipo assim, quando você olha para ele fica viajando, né, o Ford lá, o personagem do Anthony Hopkins. Aí ele fala, toda a criação humana é basicamente isso, assim, um bando de maluquice, os bichos mexendo no lixo e produzindo beleza. Tipo, essa viagem, assim. Me parece que é um pouco isso, assim, a gente tem que entender melhor, parece o nosso grande problema entender melhor qual é esse lixo que a gente está fuçando, assim, para poder entender o que está saindo daí, assim, sabe? E eu acho que a gente tá pouco preocupado com entender esse lixo hoje do que tentar o atalho para entender a beleza das penas do pavão, ou o pavor, assim, se for o outro bicho, de repente, porque não sai só pavão dessa porra, né? Enfim, é isso, assim, a minha coisa tem sido essa, eu acho que esse debate hoje a gente tá bem urgente, mas eu acho que a gente tá patinando muito, todo mundo, assim, eu, você, todo mundo, acho que a gente tá... Porque é inevitável, porque parece que está muito próximo do que a gente está experimentando mesmo. E é isso, está difícil sair. Aí, assim, hoje eu tenho algumas coisas que eu estou tentando avançar, mas não sei. Não foi muito bom. Desculpa. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, assim. Quando você coloca esse critério, que é qual é o jeito que a gente pode ter uma vida melhor, é um critério bom, porque... E não é um critério que filósofos gostam, porque a vida pode ser ruim, porém tem verdade, entendeu? A gente não está preocupado... Por referência à verdade. Não estamos preocupados se a vida melhorou, mas está ruim. É meio que naquela coisa assim, tipo, você prefere ser tá certo ou tá feliz? Eu prefiro tá certo, porque eu posso esfregar na cara dos outros alguma coisa, entendeu? E é meio que isso, assim. Se você já está colocando um critério que vai para um critério ético ou então moral da boa vida e de uma transformação ali, então você já está tratando de um problema que não se resolve entre qual é a verdade do que está sendo colocado e qual é uma proposta de consideração epistemológica das coisas e indo para um outro lado, assim. Outra coisa eu acho super válido que, assim, às vezes você só quer falar, foda-se se a ideologia é essa, não quero saber, entendeu? Só não quero, sei lá. Não, só para pontuar uma coisa assim, eu também acho que, assim, esse critério da boa vida eu gosto, eu acho só que ele precisa ser, assim, pontuado também, porque eu acho que você vai cair no mesmo se você pensar assim, vai ter disputas por qual é essa boa vida. E aí, de novo, assim, eu acho que porque você acaba caindo nisso, né? No final, você vai voltar a ter a discussão política, o debate político. Tá, mas essa boa que você está oferecendo não é boa para mim. E aí eu acho que isso que dilui, e aí por isso que a parte do Karatani tem me atraído, assim, é que, assim, eu acho que esses arranjos vão ter, a gente vai ter conseguir conceber a possibilidade de arranjos menores, assim, que possam ser articulados, assim, entre eles, assim. Mas eu acho que, assim, diferentes modos de vida a gente tem que ter a possibilidade, eu acho que tem que lutar pela possibilidade de poder experimentar diferentes modos de vida, assim, ou diferentes concepções de mundo bom, assim. Só que eu acho que tentar pensar isso desafia uma série de estruturas que já estão postas, assim, tipo, a estrutura de país, a estrutura de comércio internacional, todas essas coisas. Então, tipo, é um trabalhinho... O modo D, né, Rafael, é um espaço muito louco, mas vamos falando disso mais depois, quando rolar mais um avanço nessa coisa Karatani, porque o momento tá muito recente, é que eu tô meio impactado. Mas ele deixa a gente impactado. Eu tava pensando muito nisso, até porque é uma questão que me interessa, enfim, eu estava até tomando várias notas enquanto vocês estavam falando, que não tinha nada a ver com a discussão, né, porque puxava por umas questões minhas, mas o que eu fiquei pensando a partir da sua fala, primeiro,
eu acho que quando você traz o Hegel, você consegue... Você meio que assim tá quase no movimento do Karatani, no sentido, porque o Karatani ele fica lá falando, né, sobre a maneira como nação e Estado não são apenas uma superestrutura, né, mas que eles também têm bases materiais, que são bases materiais pautadas em tipos de trocas, né. O Estado seriam as trocas de segurança, né, violência, ou seja, hobbies, e a nação, né, que é o mais esquisito, mas eu não cheguei nessa parte ainda, né, mas que seriam trocas de reciprocidade, o dom contra dom, que aí entraria o problema da moral, né? E aí eu fiquei pensando muito, porque o livro do Karatani sobre a Grécia é muito esquisito, porque ele tá ali meio que fazendo análise da Jônia, que ele diz que é um proto-comunismo. Só falta ele dizer que é um proto-comunismo, porque ele fala que é uma sociedade isonômica, linda e tal, e é justamente nesse lugar que surge a filosofia. E uma coisa que eu penso muito, por culpa do Roberto Schwartz, é que, bem, o Brasil tem um jeito meio esquisito de lidar com as ideias. E eu fico pensando assim, se a maneira esquisita que as ideias têm aqui, né, que são quase uma espécie de mercadoria, mas não é uma mercadoria também, tipo, não é um mercado das ideias que acontece, né? É como se as ideias aqui elas tivessem um funcionamento tipo de dívida, de dom, tem um elemento moral na maneira como as ideias circulam. Não é simplesmente você ficar aumentando o seu látice. É uma questão de quem você cita, quem te orientou, enfim, são os nomes que circulam com as ideias. Eu tenho que citar fulano. E eu fiquei pensando assim, gente, tipo assim, é quase como se a maneira como essas estruturas que você mostrou, né, que são umas estruturas multidimensionais, né, não é uma estrutura ou nação ou capital, né, é uma estrutura multidimensional, né, e é por isso que eu acho que fica escrota. Fiquei pensando assim, quase como se a filosofia fosse, digamos assim, aquilo que emerge, né, o tipo de filosofia que aparece depende disso, né, e ao mesmo tempo não é que o tipo de filosofia é o que emerge disso, mas bem, de novo, assim, né? Tipo, o foda é que a filosofia, o pensamento, né? O sentido assim, aquilo que tenta transcender a ideologia, transcender não no sentido de superar e tal, mas no sentido de, enfim, de tentar não ser completamente refém dela, né? Parece que, não sei, ao mesmo tempo é uma posição, né? Se ela é apenas o que emerge, ela é uma posição meio trágica, né? Porque ela é apenas um efeito. E aí a gente pode ter um bom pensamento na medida em que a gente tem uma boa sociedade. Mas, por outro lado, eu sinto que a gente também não pode ter uma boa sociedade. E aí eu acho que entra aí o modo D, né? Que é escroto, né? Porque a gente não pode ter uma boa sociedade se a gente também não tem uma certa ideia do que é uma boa sociedade. Mas como ter uma ideia que transcenda a nossa sociedade atual, se as nossas ideias são condicionadas, enfim, aí eu fico tonto. Mas a própria noção de que a gente precisa se regular através de uma definição, e eu vejo isso muito, por exemplo, com a ideia, com o que significa conceito. Isso é uma coisa que a gente lida muito na filosofia, o conceito de não sei o quê, o conceito de X, o conceito de Y, e que, querendo ou não, vão tratar ali, sei lá, da possibilidade de definição, ou da possibilidade de você pegar uma multiplicidade de eventos e manifestações de uma coisa e unificar e sair ali aquele substrato teórico que é tipo o suco da laranja que você ficou espremendo com várias laranjas, aí saiu aquilo. E aquilo, por exemplo, que vai regulamentar o que se tem, por exemplo. Então, isso é muito platônico nesse aspecto, porque a gente nunca vai poder ter a possibilidade de falar o que é uma boa vida, o que é isso, o que é aquilo, se a gente não pré-definir qual que é o conceito do troço. Né? Só que isso é horrível também, porque aí a gente fica eternamente ali falando só sobre alguma coisa conceitual e nunca consegue sair também de tratamentos que são sempre intelectuais, assim, que sempre tem um fundamento teórico que a gente não consegue sair da bolha acadêmica, né? Que supera a gente.
Até porque, mas ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, eu fico me lembrando dessa coisa da bolha acadêmica. Às vezes eu tenho a impressão de que, pelo menos para falar um pouco assim, digamos assim, institucionalmente, né? A pobreza do pensamento está muito associada à maneira, ao que as pessoas fazem, né? A quais são as obrigações materiais delas na sala de aula, o que elas têm que fazer artigo. Aí, tipo, me parece impossível, digamos assim, que num curso de graduação que seja voltado para pesquisa e que seja voltado para uma pesquisa que ignora a licenciatura, me parece impossível que, por exemplo, as pessoas sejam forçadas a botar questões que tornem realmente aquele pensamento alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, essas pessoas nunca vão dar atenção para a licenciatura, porque elas... Então, fica essa coisa assim, né? Tipo, o que elas precisam para mudar a prática é o pensamento, mas elas não podem ter o pensamento porque a prática impede. E aí eu fico assim, gente, será que a gente não tem salvação? Não tem? Não tem. That's praxis. That's praxis. Eu acho que a gente não tem muita não, cara. Eu acho que a gente fica naquela situação de síndrome de Munchausen, sabe? Que a gente fica puxando o cabelo, assim. A nossa cabeça puxando o cabelo e não consegue sair do lugar, assim. Uma merda, mas é isso. Eu não consigo definir muito por causa disso. É sempre muito voltado para uma certa incompreensão e dificuldade. E aí é isso, assim. A gente precisa de um elemento prático para ter manifestações que a gente vai poder tirar alguma coisa intelectual dali. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa intelectual é que vai definir o que entra na categoria ou não, ou no conceito ou não. Então, eu não sei qual seria uma saída boa para isso. Gente, alguém tem mais questão? Vamos lá, vamos trazer outras questões que não tenham a ver com o subtexto Karatani. Bem, se não tiver questão, eu posso fazer questão também. Não, amigo, sem problemas. Se não tiver questão, não tem problema, não. A gente fica... Não, a menos que você queira ir embora, porque eu tenho... Não, mas você tem questões de verdade, você está inventando para me deixar mesmo. Eu tô inventando, eu tô. Exatamente, inventando, eu tô. Você não respondeu. O Micron tem uma pergunta. Acho que eu já dei o unmute. Vê. Tá estranho o unmute aqui. Oi, estão me ouvindo? Foi. Sim. Então, eu não tenho muita coisa, as coisas muito bem formuladas ainda. Eu pensei bastante durante a apresentação. Por sinal, meus parabéns, Miriam. Gostei muito. Muito obrigada. De nada. Uma primeira questão, eu vou para o que é mais de fato uma pergunta, é que quando tu falou de espírito em Hegel, tu falou, me pareceu ter falado com uma conotação metafísica forte, como se, tipo, não sei falar exatamente, como se fosse realmente uma entidade. Enfim, eu talvez não saiba falar muito bem, então eu vou direto ao ponto. Que eu lembro muito bem que um professor uma vez me disse que quando o Hegel estava falando de espírito, ele basicamente estava falando de cultura. Isso me parece ter total relação assim com a noção de ideologia, né? Cultura, você falou? Cultura. A palavra em alemão é a mesma, né? Sim. Uhum. Depende, tem Bildung e tem cultura, mas eu acho que é Bildung. É verdade, também. Mas, enfim. Ciências humanas, enfim. Então, a minha pergunta vai ser se tu teria algum comentário sobre isso, se tu mudaria, talvez pudesse mudar algumas perspectivas sobre Hegel a partir disso. E talvez seja uma espécie de comentário quanto à discussão sobre ideologia em geral. Pela discussão toda, eu
me pareceu que uma definição interessante de ideologia, na verdade, eu estou propondo, então fique à vontade para discordar. Eu talvez tenha sentido uma falta de unidade, assim, já que foi a tua pretensão, né, mostrar diferentes perspectivas acerca de ideologia, etc. Mas me parece mais que ela é uma espécie de ponto de convergência de determinadas tendências, por assim dizer, sabe? Então, os nossos hábitos e as nossas práticas e as nossas instituições, elas vão ser determinadas por esse tipo de tendência, ao mesmo tempo que elas podem reforçar isso ou não. E se a gente não acaba caindo num limbo de tipo, olha, a gente não vai cair nisso, de a gente só vai poder reproduzir as nossas ideologias, etc. Mas, ao mesmo tempo que tem esse âmbito geral, também tem um âmbito particular da nossa existência que eu acho que não pode ser restrito a toda essa tendência da ideologia, por assim dizer. Enfim, talvez eu não esteja me fazendo muito claro, como eu disse, eu estava pensando muito acerca dessas coisas aqui, não consegui falar muito bem. Mas, enfim, fica à vontade para fazer algum comentário, se não conseguir também. E, novamente, agradeço. E meus parabéns por ter terminado a tese. Obrigada. Obrigada. Não, então, eu acho que existem pontos de convergência, sim, na medida em que outros fatores começam a ser incorporados e aí você não tem apenas um recorte, que se de um lado é nação, Estado, etc., também não é uma coisa puramente classista, né? Então, sei lá, linguagem é também uma coisa determinante nesse aspecto. Linguagem, religião, e aí você tem várias coisas que agora começam a ser problematizadas e começam a ter... a se valorizar isso como determinações dessa construção ideológica que a gente vai ter enquanto sujeitos, né? Enquanto consciência. Que eu estava pensando agora no que a Raquel falou, e de fato é meio que uma pré-condição que você tenha, que você seja uma consciência, ou pelo menos você seja ali colocado como sujeito para você desenvolver uma ideia, uma formação ideológica. E aí, de fato, vão sendo agregadas outras coisas e tudo isso vai se misturando. E não tem uma separação mais clara do que é o quê. Em relação ao Hegel, o que acontece? Que agora é o seguinte, vai ter gente que vai falar muita coisa, um negócio, e vai ter muita gente que vai falar outras paradas, né? Então, eu acho que tem uma galera que... Às vezes eu tenho a impressão que os marxistas tentam ver o materialismo no Hegel, que também é exagerado. E, de outro lado, a galera também tenta ver um idealismo absoluto no sentido de que não existe nenhuma contraparte material ali no sistema do Hegel. Então, você tem essas duas visões que, contudo, assim, ambas meio que estão certas, mas nenhuma está certa absolutamente. E aí, quando você fala, por exemplo, de cultura, de fato é muito importante, porque cultura, o que é cultura? Né? Assim, você tem uma definição, você pode até ter uma definição de cultura, e você tem manifestações e expressões do que é uma cultura e tal. Mas você não pode atribuir a isso uma materialidade, digamos assim, cultura não é exatamente uma mesa, não é, entendeu? Alguma coisa específica. Então, específica no sentido material. Então, existe tanto um aspecto de uma possibilidade de organização racional de certas coisas, como, ao mesmo tempo, existe um aspecto material ali que vai também entrar numa espécie de conciliação. Entendeu? E aí, o espírito para o Hegel está nessas duas coisas, assim, no entre. Não sei se foi o bastante. Acho que entendi, sim. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma questão? A Júlia. Bem, Júlia, você pode se desmutar. Calma, vou só deixar de ser o velho japonês do Chris Marquet. Não tá deixando. Mas, enfim. O que eu ia perguntar, desculpa, eu acabei me perdendo aqui tentando deixar de ser o velho japonês do Chris Marquet.
Mas é que em um momento, Miriam, que eu me perdi nas minhas notas, eu acho que eu posso ter sonhado com isso, né? Mas é que você fala em território e também você fala em um momento em horizontes de possibilidades. E você fala em horizontes de possibilidades e não de horizontes de expectativas. E como você citou o Anderson e também o Mannheim, eu pensei, meu Deus, isso é uma bibliografia de História Moderna 2. Mas super cara, por causa disso, entendeu? Porque eu estudo Moderna 2 na filosofia, entendeu? E aí... Historiadores entram no caminho, né? E eu fiquei pensando como o Cosselia que entra no caminho também. Se você andou dialogando com ele de alguma forma e tal. É isso. Então, eu dialogo menos do que eu gostaria, porque como eu estava fazendo muita tese também, eu tinha que escolher as coisas que eu ia ler. E aí eu não tive muito tempo de fazer muita coisa que eu gostaria de ter lido, eu não consegui, sabe? Mas eu acho muito legal a ideia de história conceitual e tal. Muito maneira, mas eu não consigo falar muito sobre isso porque eu só li lá aquele livro lá que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é o Crise Crítica. A Miriam só leu 3 livros do Kozelek, então ela não pode falar. Verdade. Ela só lê depois de 3, Não, né? mas lidar com historiador tem uma coisa difícil, porque assim, é isso, né, cara? É sempre um trabalho muito quantitativo. Então você tem que saber, tem que ter lido uma caralhada de coisas, assim, umas teses de 500 páginas, uns negócios muito grandes, e para você poder falar qualquer coisa. Então, assim, eu sempre acho que não vou falar nada, não, porque vai ter sempre um historiador, e eu moro com um. Então. E às vezes é chato também, historiador, também tem isso um pouco. Né? Mas ao mesmo tempo eu fico com muita vontade de ler mais, assim, mas eu fico imaginando, por exemplo, assim, não dá para dizer que, por exemplo, o Kozelek é igual ao Hegel, não isso, mas a ideia de que, e isso é o Hegel, na Ciência da Lógica, o último volume, ele é chamado de lógica subjetiva, e a lógica subjetiva é justamente o conceito, a lógica do conceito. E para o Hegel, isso eu posso falar porque está na minha tese, mas ainda não passei pela defesa, então eu não sei exatamente se está certo o que eu vou falar. Mas, enfim. O Hegel, ele pensa o conceito e depois ideia absoluta muito como uma espécie de estrutura ou construto intelectual que consegue dar uma explicação do que são as coisas, assim. Só que e aí tá, então é um conceito do jeito que sempre foi na filosofia, todo mundo sempre falou isso, porra, que é uma novidade. A novidade é que o conceito ele consegue ser multifacetado no Hegel, né? Porque ele consegue dar também a possibilidade de transformação interna. Isso é muito legal. Então, vou dar um exemplo que é o que eu uso na tese, assim, a título de exemplo, porque é de outra área da filosofia do Hegel, mas vai fazer sentido para vocês. Quando a gente pensa, por exemplo, num conceito de Estado para o Hegel, nunca vai ter uma coisa assim do tipo, Estado é 2 pontos, Estado é, sei lá, um acordo entre os indivíduos, entre as pessoas que detêm cidadania para acabar com a guerra de todos contra todos. É um contrato social. Não é isso, ele vai dar uma explicação que até vai ser de uma definição final, mas é uma definição que vai precisar de certas etapas anteriores que foram ali sendo colocadas e se desenvolvendo para no final fazer isso tudo virar o conceito de Estado. Então, para o Hegel, o Estado não vai ser apenas um negócio ali. Ele vai ser, primeiro, família, porque é a primeira organização política e que, portanto, já tem ali a ideia de totalidade circunscrita a pessoas de uma família, fundando ali um sentido de organização política clânico. Isso vai se desenvolver em sociedade civil, e aí sociedade civil vai ser tipo várias famílias, mas ao mesmo tempo ainda mantendo uma coisa muito individualista, porque ainda é sociedade civil olhada pelo viés da particularidade do indivíduo. E sociedade civil não nega necessariamente família, meio que
suprassume, para usar um termo, né, hegeliano, porque a gente está falando de dialética. E aí, quando chega no Estado, o Estado não é família, não é sociedade civil, mas é também família, é também sociedade civil. O Estado precisa dessas outras duas coisas como condição. Ao mesmo tempo, se torna uma espécie de desenvolvimento último da coisa. Então, quando você está falando ali de um conceito, na verdade, que você tem um troço muito mais abrangente, muito mais sofisticado e complexo do que até então a história da filosofia tinha dado. E, ao mesmo tempo, você consegue identificar, assim, na história, sabe? Onde está aqui, qual é o estágio que está aqui, você tem mudanças, assim, ou inserções do que é esse conceito ao longo da história. Entendeu? Então, é muito mais como é que o conceito ele vai se modificando internamente do que propriamente coisas que vão ocorrendo. Aí você tem um conceito X, depois outro, entendeu? E eu acho, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que porque isso tem a ver com um aspecto mais processual, né? E esse tipo de desenvolvimento, para mim, parece muito afim ali com o que estava colocado no Crítica e Crise. Eu não sei se eu estou certa, assim, não sei se... Eu fui convencida. Camisa do colonizador. Eu tô com uma velhinha da Grã-Bretanha. Foi mal, desculpa, gente, não me cansaram. É isso, nada. Se fosse do Brasil, seria um problema. Eu pensei em uma pergunta mais egoísta também, assim, porque em algum momento da sua fala, você também falou em... Foi muito rápido, me desculpa por isso, eu sou também o maluco da palestra. Você falou em romance. E o romance e essas relações de gênese com, tipo, nação, e óbvio, como elas vão imaginar... O romance vai imaginar uma nação. E nisso eu não consigo parar de pensar no Stendhal, porque ele é quase que uma síntese um pouco do que as coisas que você foi elencando, né? As relações de imaginar, não só imaginar uma nação, mas imaginar uma nação com um território. E é um cara que, para escrever efetivamente sobre a história da França, tipo, e criar todo uma genealogia, não uma genealogia, mas tipo uma descrição moral do que é o período napoleônico, ele vai para fora da França para escolher o nome dele, o nome com o qual ele vai assinar essa história da França pelo napoleônico, sabe? É muito louco. E eu não sei porque eu falei isso, só porque eu fiquei pensando no Stendhal. E eu, no final das contas, eu perguntar se eu penso em trabalhar o romance, a ideia de romance, algumas grandes romancistas no que você está pensando, de alguma maneira, assim. Então, esse livro do Benedict Anderson, ele é muito fofo, cara. Ele é lindo, assim, porque, sem sacanagem, assim, é maravilhoso, assim, porque tá lá todo mundo falando do Mussolini, não sei o que, aí ele de repente fala, eu vou falar aqui do Camboja, vou falar do Vietnã. Aí você fala, what? O que é isso, meu filho? Mas é incrível, assim, porque é muito bonito ao mesmo tempo. Ele manda muito bem. Essa história aí do Benjamin, entendeu? História contrapelo aí, ó, quem tá fazendo é o Anderson. Mas, enfim, uma coisa que ele fala que é muito legal, que tem a ver com o que você disse, é que o romance, ele começa a trazer ali um nível de temporalidade que é distinto, né? Porque você começa a ver uma cronologia diferente, aí também a entrada de jornais e tal. E o romance também é maneiro por causa de você conseguir ler, por exemplo, Machado de Assis, assim. Você consegue ver certos elementos muito de época que estão ali presentes e que meio que até funcionam, às vezes, como fonte histórica, né? Você está falando daquela rua, você está falando daquela coisa, sei lá, Memórias de um Sargento de Milícia, alguma coisa, ou então o Stendhal, na medida em que ele está falando da França, ou o Balzac, no caso de Ilusões Perdidas, e aí você tem, principalmente ali na França, você tem muitas ocorrências disso. Assim. E isso é muito legal, porque... E eu acho que o legal, e que é o que o Benedict Anderson fala, é justamente essa ideia de temporalidade que se modifica. Entendeu? E, ao mesmo tempo, a ideia de nativos versus colonizadores e tal, ele vai colocando isso tudo em questão. Eu não sei, porque talvez... É muito maneiro, né? Literatura, quando coloca literatura, assim, no meio. E eu acho que
que é uma boa coisa, assim, principalmente para quando você está tentando pensar em elementos como perspectiva e concepção de mundo, sabe? Eu acho bem maneiro. Eu fiquei pensando no Auerbach também. Por quê, amigo? Sim. Porque o mimesis do Auerbach é justamente esse esforço de meio que assim, deixa eu ver que tipo de ideologia, eu acho que no sentido próximo que você está trabalhando, que tipo de ideologia emerge a partir das estruturas formais de um trecho do texto que eu vou analisar. E aí ele não vai comentar o que é, ele diz que é porque ele estava na Turquia, né? Mas enfim, que mentira, a gente já sabe disso, porque isso aí é fake news. Mas e eu acho que tem um pouco disso também, de que, enfim, toda essa discussão, né? Tipo, é impressionante assim como as análises dele, elas fazem às vezes de, assim, é porque ele é um crítico literário que é lido por todo mundo. Assim, acho que a única pessoa, digamos assim, ligada em política, a única pessoa ligada em política que lê ele, talvez seja o próprio Schwartz e o Cândido. E eu acho que no Brasil quem lê o Auerbach não é pessoas que pensam filosofia, que pensam literatura de um ponto de vista político ideológico. E ao mesmo tempo eu sinto que os filhos do Cândido e do Schwartz não leem o Auerbach. Então fica meio que esse curto-circuito assim dessa via que não foi levada adiante. Porque é de fato assim, que tem muito material ali, assim. Pelo menos assim, até em termos de roubar o procedimento que ele faz. Tipo, Assim, eu vou falar uma coisa só aleatório, mas assim, complementou o que o Rafa falou. Existe alguém que faz esse meio do caminho, que é a síntese disso, que é o Ricardo Benzaquem, né? Desculpa levantar isso aqui. Eu elogio meu homem, mas... Quem tem orientação joga na cara, né, Rafael? né, Júlia? Hashtag saudade. Maneiro, gente. Eu vou anotar essas coisas todas, Auerbach e tal, que vocês estão falando e vou acrescentar. Porque é isso, está no início ainda, eu não sei. É muito doido, porque eu comecei estudando uma coisa que não tinha nada a ver, eu já estou começando a estudar outra e aí ainda nem defendi a tese, mas enfim. A gente vai. Significa que você não está morta. Exatamente. Porque se você passasse o resto da sua vida fazendo artigos sobre o em si para si do Hegel, você estaria falecido. Nossa. Gente, eu não tenho... Eu vou falar um negócio muito sério, assim, eu não aguento mais, cara. Tá difícil, porque, tipo assim, eu quero agora... É por isso também que eu tô dizendo a coisa da ideologia e tal, porque, assim, muita coisa já traduzida, sabe? Tudo em português, entendeu? Frases pequenas, ensaios de 20 páginas, entendeu? Isso tudo tá me fazendo pender para esse lado, porque não dá mais para ficar andando pelo mundo atrás de xerox, entendeu? Do texto do fulano, não sei o quê, que aí vai e volta, e alemão, então isso está sendo determinante, ler coisas em português para mim. Amém. Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Só uma coisa que alguém falou, soa como Spinoza esse caráter processual. O Rafael vai ser a melhor pessoa para responder isso. Eu acho que não tem processo no Spinoza, né? Mas, Rafa, tá com você. Eu não sou uma pessoa de filosofia moderna. Isso aí já foi dito burocraticamente. Eu não sou de moderno. Não sei. Eu acho que não tem processo de Spinoza, mas não tem processo de Spinoza no mesmo sentido de que ele chega em algo que é próximo do processo, mas ele não tem ferramentas conceituais para lidar com isso. Então ele chega no processo enquanto um problema, mas ele não tem condições de desenvolver algo. Mas enfim, foi só um comentário sobre a minha posição pessoal sobre Spinoza. Subscrevo esse comentário. Bota fé nele. Mais alguém tem alguma questão? Não? Bem, gente, então, de novo, vou agradecer a presença de todos que
vieram mesmo com a gente mudando arbitrariamente os horários da semana, né? Mas, enfim, a vida aí tá difícil para todo mundo, então foi uma forma que a gente manteve de não acabar, né? Enfim, mas a gente está pensando numa solução que seja um pouco mais estável para o futuro, né? E, além disso, queria agradecer a Miriam também, queria agradecer a todos vocês e lembrar que semana que vem a gente, em tese, tem uma fala na terça, mas eu estou, a pessoa ainda não respondeu a mudança de horários, porque a gente não pode fazer na segunda-feira, e aí eu não sei se eu vou encaixar a pessoa depois, enfim. Então, talvez semana que vem não tenha, mas a gente avisa, tá? E, enfim, eu acho que é isso, né? Então, até ou semana que vem, ou até a próxima. Mas a Então, gente... deixa eu só agradecer também a todo mundo, assim, gente. Foi mal aí se vocês não ficou muito claro alguma coisa. Muito obrigada por ter assistido por 2 horas aí, muita coisa, e foi muito bom, assim. Obrigada pelas perguntas também, porque esclareceram bastante também. Que ótimo. É assim que é. É assim que é bom. Todo mundo se dá bem. Como diz o Karatani, como é que é? Dádiva sem dívida. Enfim. Então tá, gente. Beijos karatanescos para todos vocês e até a próxima. Beijo.